Olá, boa tarde, paz e graça a todos. Estamos de volta com a nossa live aqui para trazer para vocês mais uma reflexão da preciosa palavra do nosso Deus. Com muita alegria, muito prazer poder estar compartilhando aqui nessa tarde com vocês a palavra do Senhor, e nós queremos de fato meditar e aprender com Deus a respeito da grandeza dele, do poder dele. Uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez nessa live, apontando o caminho. Nossa reflexão hoje vai tomar como base 2 versos da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é uma das cartas mais interessantes da Bíblia Sagrada, e nós temos um amor muito grande pela palavra de Deus. Nós temos aprendido que é o maior tesouro que Deus reservou para o homem, a sua própria palavra. Então, no capítulo 12, o verso 1 e 2 da palavra diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, nós oramos a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que a Sua palavra tenha acesso livre aos corações e à mente daqueles que forem alcançados, aqueles que acessarem essa live. Nós declaramos em o nome de Jesus que a Tua palavra traga revelação, cura, traga esperança, traga, ó Deus, direções para cada um, para cada família, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Então, nós não poderíamos deixar de fazer essa reflexão no capítulo 12 de Hebreus sem considerar o capítulo anterior, que é o capítulo 11, porque o capítulo 11 fala dos heróis da fé. E aqui o autor da escritura aos Hebreus, que muitos de nós reputamos ser o apóstolo Paulo, mas não é 100% definido, ele deixa para nós esse texto tão poderoso. A maneira como nós devemos correr esta carreira. E tudo dá a entender que a perspectiva do apóstolo aqui é que esses heróis da fé, eles estavam como que em uma arquibancada agora, observando a igreja do Novo Testamento correr a carreira, uma vez que eles haviam terminado a deles. E a Bíblia fala que mesmo sem alcançarem a promessa, pelo bem de nós, para que a promessa alcançasse também a nós desta geração da nova aliança. Então, a ideia e a visão de Paulo aqui é praticamente a visão de uma corrida de bastão. Aqui, então, os grandes heróis da fé, eles estão passando para a igreja o bastão dessa corrida gloriosa, dessa caminhada de fé, desse viver o sobrenatural, desse viver em Deus, dessa vida que a Bíblia mesmo chega a dizer que a fé não é para todos. Mas eles estão aqui, então, com grande expectativa, como que em uma grande arquibancada, falando para a igreja do Novo Testamento. Vão em frente, corram, nós estamos aqui aplaudindo vocês, estamos aqui dando todo o apoio para vocês, para que essa corrida seja completada. Então, a gente entende que eles, do Velho Testamento, os hebreus também, né? Eles olhavam para Jesus de uma perspectiva de futuro, porque eles estavam no início. Nós agora olhamos para Jesus e olhamos para essa corrida de uma perspectiva de passado.
aquelas pessoas, aquela geração que estavam vivendo nos dias de Jesus, receberam essa palavra com uma perspectiva de presente. E é isso que a Escritura diz lá no capítulo 13, no verso 8, deste mesmo livro. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. De modo que não tem problema a perspectiva. Não faz tanta diferença a geração em que você vive. Porque lá em Atos, Jesus fala que ele formou os homens e os colocou para viver em cada geração, a fim de que esses homens pudessem buscar a Deus, para que pudessem cumprir o seu propósito. Então, independente de qual é a era que nós estamos vivendo, o importante é nós conhecermos Jesus, que é a verdade. O importante é nós participarmos do programa de Deus, que é a sua igreja. O importante é nós fazermos parte desse povo maravilhoso, que são os judeus, que revolucionaram a história, que são conhecidos como povo de Deus em todas as gerações. Então, nós somos motivados pelas Escrituras a corrermos essa carreira. E é isso que eu quero convidar você a fazer, a se motivar mesmo, a tomar posse da fé em nome do Senhor Jesus e a correr com todos que estão correndo essa carreira gloriosa. E aqui então nós temos uma chave poderosa, pelo menos uma de várias que nós temos, que levou Jesus a correr a carreira e ser vitorioso. E nós agora temos ele como nosso modelo, como nosso exemplo de fé e de referência para que nós corramos com sucesso a nossa caminhada da fé. E ele fala: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas aí ele dá uma chave aqui: como é que nós devemos correr a carreira? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Que bênção! Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé de Abraão, ele é o autor e consumador da fé de Davi, ele é o autor e consumador da fé do apóstolo Paulo, é o autor e consumador da fé dos apóstolos, ele é o autor e consumador da fé também de todos nós que estamos vivendo nessa nova dispensação, que é a nova aliança. Tanto dos que viveram antes de nós, quanto daqueles que virão a viver. Isso traz para nós um conforto, sabe? Porque se nós fomos introduzidos nessa carreira, nós fomos introduzidos por causa da graça de Jesus. E se ele é o autor de tudo e o consumador, então aquilo que ele começou, ele vai completar. Isso deve trazer descanso para nós, isso deve nos dar expectativa e esperança. Aquele que começou em nós uma boa obra, Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia do Senhor. Então relaxa, corra a carreira sem estresse, mas com expectativa. Corra velozmente a carreira da fé. Ande nas alturas com Deus. Corra olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque está escrito: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só que maravilha, que chave poderosa. Então, Jesus, ele correu a carreira, e ele correu a carreira com júbilo, com alegria, com exultação. Para ele era um desfrute cumprir a vontade do Pai. Então nós também devemos pegar essa chave. Ele correu com alegria, porque ele sabia o que estava proposto para ele. Por causa daquilo que lhe estava proposto, por causa do resultado do trabalho que ele realizaria, ele correu a carreira com júbilo. Ele correu a carreira, ele foi para a cruz com exultação, com alegria. E para ele, o peso da cruz, a dor, a ignomia, nada significava em comparação com a glória que ele haveria de receber. E como é que fecha o segundo versículo? Falando que Deus
o exaltou acima de tudo e acima de todos. Meu irmão, se você tiver uma perspectiva correta da sua caminhada, se você entender a recompensa que está te aguardando, as tribulações, os problemas e as lutas do dia a dia vão servir de trampolim, vão servir de motivação e vão servir de júbilo e alegria para o seu coração, para você cada vez mais seguir essa caminhada, para você cada vez mais correr a carreira olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Grande será a tua recompensa, grande será o nosso galardão, aqueles que correm a carreira da fé e aqueles que perseveram em seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus abençoe, que a palavra dele ache guarida no teu coração, seja abençoado na sua carreira, seja abençoado. Vamos segurar esse bastão e vamos correr a carreira da fé no nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Fica aqui nossa palavra de ânimo, de coragem para você, mais um apontando o caminho para a glória do nosso Deus. Amém. Graça e paz, sua vida, família, seu lar, em nome de Jesus. Amém.